Plant Talks recebe agora o Werner Santos, vice-presidente de vendas e marketing da GCO, uma das maiores fabricantes de máquinas agrícolas do mundo, né? Obrigado por estar conosco aqui no estúdio Plant Talks, no GAF. E eu queria começar falando um pouquinho de você, antes de falar da empresa, um pouquinho da tua carreira. Qual é a tua formação, Werner? Como é que você entrou para esse mundo aí do agronegócio? Satisfação, em nome da companhia e meu nome, a gente participar aqui desse evento com vocês. Falar um pouco da minha formação. Eu fui formado em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fiz engenharia mecânica e, desde o início da faculdade, eu já comecei a trabalhar como estagiário numa empresa que produzia componentes para máquinas agrícolas e acabei gostando dessa área. Depois me formei, trabalhei um período com 3 anos com ônibus e depois o restante da minha carreira, minha trajetória em máquinas agrícolas. Então, como engenheiro, comecei na Massey Ferguson, depois fui ocupando outras funções e estamos há alguns anos aí. O pé sempre sujo de terra, então. A gente sempre diz que tem que gostar, a botina tem que gostar de terra, porque senão não dá, né? E cheiro de óleo diesel, né? E engenheiro, vendedor, você já desde o início na área de vendas? Eu trabalhei, é muito interessante, porque eu trabalhei uns 15 anos na área técnica e fui um engenheiro de cálculo de transmissões, e em função do meu conhecimento, muitas vezes eu era convidado para ir visitar um cliente, para resolver um problema, e aí fui acabando desenvolvendo, diria assim, relacionamento com o cliente, entendendo um pouco mais o que o cliente precisa. E eu diria que, principalmente, comecei a gostar de entender o processo produtivo. E, ao entender o processo produtivo, começamos a desenvolver máquinas para atender esse processo produtivo. Quer dizer, o vendedor acaba sendo uma interface com o produtor na questão do desenvolvimento também de novas tecnologias ou de novas funcionalidades das máquinas. Eu acho que hoje a gente tem defendido muito isso. Um engenheiro ou qualquer técnico, ele tem que ir ao campo, tem que botar o pé na poeira para entender aonde a sua máquina é aplicada, qual é a necessidade do agricultor e essa interface fazer o melhor produto possível para esse produtor. E o que a gente olha nesses últimos anos aí, que houve uma mudança brutal dos processos de produção agrícola. Então, a gente precisa ir lá fora, precisa ir até o produtor para entender a necessidade dele. Mudaram só os processos ou mudou a cabeça do produtor também? Quer dizer, tem um perfil diferente hoje? O produtor te demanda mais tecnologia, ele não aceita só o que você traz, a tua proposta tecnológica? Eu diria assim, existem algumas coisas que aconteceram ao longo desses últimos anos na agricultura brasileira e talvez uma das coisas mais importantes e que é uma coisa genuína brasileira foi o plantio direto. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui pessoas que participaram desta mudança e o trator, que antigamente era o trator, talvez a máquina mais importante, um equipamento de tração que substituiu o cavalo, ele virou hoje quase que um ator coadjuvante no plantio direto. Era o puxador do arado, né? O puxador do arado, ele virou hoje um outro tipo de produto. Então, são coisas que a gente viu ao longo desses últimos anos. Mas hoje, o teu contato com os produtores, qual é o perfil desse produtor? O perfil do produtor hoje é um perfil muito mais técnico, muito mais conhecimento. Eu diria que o advento da internet estreitou o conhecimento, porque permite que o produtor, mesmo lá fora, ele saiba o que está acontecendo, hoje quase que online, sabe o que o produtor lá fora está utilizando, e hoje os produtos, eles, de certa forma, se obrigaram a estar muito parecidos mundialmente, e porque o produtor acessa o que tem de mais importante em tecnologias em qualquer lugar do mundo. Eu queria voltar um pouquinho na questão do profissional que atende esse produtor, no caso, a tua equipe, né? A gente percebe no agronegócio essa diversidade de formações, né? A gente vai conversar com o pessoal das empresas, o agro tem muito
agrônomo, evidentemente, engenheiro mecânico, gente com formações diferentes e gente, inclusive, vindo com outras formações, né, administradores, economistas, enfim. O que você, por exemplo, busca nessas pessoas hoje, no perfil das pessoas que você busca para o teu time executivo? Bom, primeiro, voltando à sua pergunta inicial, eu fui um engenheiro mecânico e depois, em função de vamos dizer assim, de oportunidades profissionais, acabei vindo mais para a área de marketing e a área comercial, que é uma coisa que no início da minha carreira eu não tinha isso como uma meta, como uma ideia de fazer. E eu sempre digo isso muito para o pessoal que está começando hoje. O perfil, primeiro precisa gostar de máquina agrícola, precisa gostar do setor, porque ele não é um setor urbano, é um setor que normalmente a gente se envolve com interior, com lavoura. Hoje, por exemplo, onde que está está no Mato Grosso, no Mato Piba, no Piauí, Maranhão. Então, não são áreas urbanas. O pessoal tem que gostar desse tipo de perfil. A segunda coisa, é importante que o pessoal circule um pouco. Às vezes trabalha um pouco na engenharia, depois vai trabalhar em marketing do produto, depois vai trabalhar em vendas, vai trabalhar em treinamento, porque essa rotação forma melhor o nosso profissional. Eu sempre procuro incentivar o pessoal a rodar um pouco para conhecer um pouco mais do setor. Vamos falar um pouco da história da Agco. A gente fala GCO. A GCO, o Ag. Mas eu queria já inserindo essa história nessa corrida tecnológica que está havendo aí entre as montadoras de máquinas, né? Vocês estão no meio dessa corrida. Exatamente. Né? A Agco é uma empresa relativamente jovem, uma empresa com menos de 30 anos e que surgiu da intenção de alguns profissionais que compraram a Alice Chalmers nos Estados Unidos e a Gleaner e criaram uma empresa pequena na época, 30 anos atrás, que foi crescendo, começou a distribuir os produtos Massey Ferguson nos Estados Unidos e ela veio crescendo, depois adquiriu a Massey Ferguson mundialmente, adquiriu as unidades aqui no Brasil da Massey Ferguson, depois da Valtra, adquiriu a Fendt na Alemanha, adquiriu recentemente a Precision Plant. Então ela é uma empresa diferente, uma empresa que ela foi crescendo por aquisições. E hoje é uma empresa que ela fundamentalmente ela foca a agricultura. Então hoje o que a gente produz, tratores, coletadeiras, pulverizadores, plantadeiras, toda essa parte de eletrônica. Temos a parte da GSI, que é armazenamento de cereais, temos a parte de produção de proteínas. Então é uma empresa que ela foca muito o mercado do agronegócio. As marcas, principalmente a Massey, né, e a própria Valtra, elas são conhecidas, são renomadas mais pela sua robustez, pela sua resistência e talvez menos por inovação, né? Vocês precisam dar um salto aí nesse sentido, né? Hoje, quando a gente fala que a própria produção agrícola, como você mesmo citou, está em transformação, eu costumo dizer que a gente está passando direto pela agricultura de precisão, indo para uma coisa chamada agricultura da informação, né? Toda baseada em dados e tal. Como é que vocês estão fazendo esse salto aí do bom nome na durabilidade, na resistência, para ter um bom nome também na área de inovação? Como você disse, a marca Massey Ferguson é uma marca conhecida, está quase 60 anos no Brasil, e hoje ela é mais conhecida nos tratores, os tratores de baixa cavalagem, e a Valtra, muito conhecida na cana, principalmente pelos tratores de maior potência. O que nós estamos fazendo agora, nesses últimos 3 anos, é uma remodelação completa da linha de produtos. Então, em 3 anos, praticamente todos os produtos serão renovados e são tecnologias novas. É uma tecnologia do que tem de mais avançado hoje, mundialmente, nós estamos trazendo para as fábricas do Brasil. Para fazer isso, a primeira mudança que a gente teve que fazer, que nós estamos tendo que fazer, são as próprias fábricas, porque são fábricas que eram fábricas dedicadas a produzir os produtos Massey Ferguson em Canoas e os produtos da Valtra em Mogi das Cruzes, e que agora a gente está produzindo transmissões modernas, cabines mais modernas. Então, nós tivemos que fazer uma remodelação completa
das fábricas para trazer essas tecnologias. E a tecnologia embarcada é desenvolvida pela própria a GCO ou vocês têm hoje parcerias com empresas de tecnologia, startups? Como é que vocês buscam essa tecnologia que vai transmitir, vai captar os dados e vai permitir ao produtor ter decisões mais assertivas, né? Hoje nós temos algumas das fábricas, são 11 fábricas na América do Sul e mais 15, 16 fábricas ao redor do mundo. Tem algumas que desenvolvem mais tecnologias. Então, a Fendt, na Alemanha, por exemplo, é hoje o estado da arte em termos de tecnologia, principalmente para tratores. E a gente tem um sistema interno da companhia chamado Fuse Connected Service, que é toda a parte eletrônica da agricultura de precisão da máquina. Então, nós temos isso nas nossas máquinas. Então, tem o piloto automático, tem a telemetria, tem todo um levantamento que a gente consegue acessar uma máquina que está operando no campo para ver uma rotação do motor, uma temperatura do motor, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem feito parcerias com empresas mais voltadas para a aplicação no cliente final. A Agrocad, por exemplo, hoje é uma empresa que produz um software onde você consegue acessar todo o levantamento da sua lavoura, trabalhar no escritório e fazer uma aplicação localizada, por exemplo, de defensivos, pode fazer um plantio com taxa variável a partir do trabalho do Agrocad, por exemplo. Tá? As novas máquinas, evidente, da massa já são monitoradas por sensores, já dão informação para o operador e para o proprietário, todo o funcionamento. Então... Hoje nós temos um terminal onde o operador consegue acessar e ver o que está acontecendo na máquina. Dessas máquinas mais modernas, nós temos 2 tipos de transmissões. Dyna 6, que são 6 velocidades, ou a CVT. É muito interessante porque o operador bem treinado, isso é importante destacar, ele vai determinar uma velocidade de trabalho que a máquina vai... determinou um plantio, por exemplo, 7 km por hora. Então, a máquina foi pré-setada para rodar 7 km por hora, ele dá um start, a máquina troca, inclusive, de marchas sozinha, porque tem sensores que verificam se a velocidade ainda continua nos 7 km por hora, se o peso da plantadeira cresceu, ele coloca uma marcha para cima, uma marcha para baixo, para ter a melhor otimização da máquina. Da mesma forma, piloto automático. Você passa dentro da visão do Agrocad, dá uma primeira passada na lavoura, determina uma primeira passada, em função da largura da plantadeira, por exemplo, vamos dizer que seja 9 metros de largura. Na segunda passada, o trator automaticamente faz uma linha paralela àquela primeira. Então, o operador ele evita que tenha alguma região da lavoura que não foi plantada ou alguma região que teve um sobreplantio. Então, isso são coisas que as máquinas hoje permitem que se faça. A tendência, uma das tendências que a gente verifica na indústria de máquinas é que elas se tornem integradoras aí de tecnologias desenvolvidas por uma série de empresas, né? Quer dizer, ela vai ser quase como um celular que recebe ali uma série de aplicativos de uma série de desenvolvedores diferentes, né? Como é que a GCO se posiciona nesse sentido? Vocês já têm hoje essas conexões com outras empresas que trazem essas tecnologias e podem ser incorporadas dentro da... Nós temos algumas conexões. O FieldView, por exemplo, da Monsanto, conecta com o nosso produto e hoje trabalha diretamente. O Soliftech, nós estamos trabalhando com eles também. Com o Agrocad, que é um trabalho que já está bastante consolidado. E outras conexões que a gente vai fazer. Então, é muito importante porque a máquina em si, ela está preparada com toda essa tecnologia. É um tripé. Nós precisamos de uma máquina preparada, nós precisamos de um operador que saiba utilizar essa máquina e precisamos de um aplicador. O que é esse aplicador? Aqui tem um espaço muito grande para essas empresas que fazem esta integração e principalmente para os técnicos agrônomos que vão fazer o levantamento
no campo e fazer a receita do que precisa ser feito. Então, hoje, a gente já tem visto aí muitos agrônomos, muito pessoal técnico de campo que vai fazer essa integração da lavoura com a máquina. A gente também tem acompanhado muito grandes empresas, você citou até o caso da Monsanto, que fez um investimento muito grande na Climate, que é a proprietária do FieldView. FieldView. Uhum. Porque elas entendem que as startups têm uma capacidade de desenvolvimento muito mais rápida do que uma empresa de porte e tal. E ficam vasculhando aí o universo das startups atrás de boas oportunidades de inovações que podem ser adquiridas ou trazidas para próximo da empresa, né? Como é que é a relação da GCO com esse universo das startups, basicamente as startups de tecnologia do agro? Vocês têm algum programa de incentivo ou de relacionamento com essas startups? Nós temos um programa de relacionamento, que a gente fala a Fazenda Conectada. Nós estamos num processo inicial ainda, não tem grandes experiências que eu possa colocar para vocês isso aí. Na verdade, o que a gente tem hoje são essas máquinas novas que já estão com o sistema e trabalhando principalmente com o AgroCAD. Então, o AgroCAD é hoje o que a gente tem de maior utilização nesse momento nas nossas máquinas. As máquinas autônomas são nós já vimos alguns protótipos rodando por aí, né? São uma realidade de curto prazo, na sua visão? Eu não diria de curto prazo, mas que serão a realidade, serão. Eu sempre gosto de fazer, Luiz Fernando, uma associação. Quando a gente começou os telefones celular, por exemplo, os telefones celulares eram um equipamento grande e veio por alguns anos como um telefone. E hoje, o que a gente usa com o iPhone ou o smartphone? Usa talvez 10%, 20%, nem isso, como telefone. Então, são realidades que elas virão, mais hoje ou mais amanhã, elas virão. Então, hoje, o que eu vejo? As máquinas elas estão cada vez mais inteligentes, elas precisam de operadores que não sejam mais apenas o operador da máquina, mas uma pessoa que tenha um conhecimento para... Tem um gap de educação. Tem um gap de educação. Sentido, né? E hoje a gente viu um trocadilho aqui do pessoal da BIMAC, falou mais ou menos assim: um tempo atrás, o filho ou vai estudar ou fica na lavoura, na roça. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. E agora é o contrário. Para você ficar na roça, tem que estudar. Porque hoje o nível de tecnologia que ele está presente na lavoura, ele exige conhecimento. E ou o filho ou o operador ele tem que ter um conhecimento a mais. Por quê? Porque os sistemas de produção mudaram. O agricultor está olhando de uma forma diferente hoje. As máquinas mudaram. Para fazer uma operação de uma máquina dessas, ele precisa ter conhecimento. Senão ele não retira tudo, a performance, o desempenho que a máquina pode proporcionar. Se ele usar apenas a máquina como usava há 10, 15 anos atrás, ele não vai conseguir fazer isso. Está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Porque as máquinas elas estão muito inteligentes hoje, desde que a gente faça o ajuste adequado para a máquina. De que forma vocês incentivam, por exemplo, os agricultores a educarem os seus funcionários e a operarem melhor essas máquinas, né? Hoje nós temos 2 programas muito importantes. Tá? O primeiro deles é treinamento para operadores. Então, normalmente, quando a gente vende uma máquina, dessas máquinas mais modernas, a gente procura dar um treinamento para os operadores. E o segundo programa que a gente diz que é a super entrega técnica. Normalmente, o que a gente chama o agricultor no concessionário, o concessionário faz quase que um treinamento de todas as operações no concessionário e depois leva essa máquina para o campo. Ou seja, treina o camarada, usa 2, 3 horas para mostrar todas as funcionalidades da máquina e depois leva ela no campo para que o operador, o cliente, o proprietário consiga depois, sabendo de todas essas funções da máquina, fazer a utilização mais adequada no campo. Porque hoje eu diria que treinamento é fundamental para que se consiga
absorver e aplicar tudo que essas máquinas novas têm. Em paralelo à simplificação das interfaces, né, que vão ser operadas pelo operador, no caso. Né? Porque uma das frustrações, por exemplo, que o início da agricultura de precisão gerou nos produtores é que eles compravam as máquinas caras e sabiam justamente que eram subutilizadas, né, e que eram difíceis de entender para um operador. O operador acaba tendo que se transformar hoje quase que num analista de dados, né, com tanta Esse é um detalhe importante, Luiz Fernando, porque eu diria assim, no início da agricultura de precisão, muitas coisas ainda vieram em inglês. E aí o coitado do operador não tinha muito como fazer interface, às vezes com uma linguagem que não era a sua linguagem. Então, hoje, uma das coisas que a gente busca é que os manuais, que os terminais, que estejam todos eles com dizeres em português ou espanhol, porque a gente vende muito na América Latina, que permita ter uma interface melhor e uma interface mais amigável com o operador. Queria falar um pouquinho de mercado com você. Recentemente, na AgriShow, se comemorou aí alguns recordes de vendas, uma retomada no mercado de máquinas, né, que também, como todos os outros, sofreu com as crises aí recentes, embora o agronegócio venha de 2 safras recordes em sequência. Esse bom resultado da AgriShow aponta uma tendência de um ano bom e de um período bom para o setor? Não diria bom, eu diria muito mais estável. Se a gente olhar os últimos anos, ele teve altos e baixos, esses últimos 2 anos um pouco mais estáveis. Só que a gente precisa lembrar uma coisa. 2013 foi o pico da produção de máquinas ou a venda de máquinas. E a gente acaba sempre lembrando de 2013. Quando a gente pega numa média, nós não estamos muito longe da média histórica. E tem um outro fator muito importante. Hoje, normalmente, nós falamos em número de tratores, número de coletadeiras. Só que, às vezes, a gente tem que lembrar que a potência dos tratores também está crescendo. Então, hoje, nós estamos, toda a indústria, não estou falando da ACO apenas, toda a indústria tem vendido tratores maiores, vendido coletadeiras maiores. Então, a potência instalada no campo ou a capacidade de colheita ela está maior, embora o número de unidades seja muito parecido. É um indicador interessante. Do ponto de vista de negócios, esse indicador ele reflete também um resultado melhor para as empresas? Vamos pegar primeiro o produtor. Por que ele está comprando máquinas maiores? Tem uma coisa que é a janela de plantio e a janela de colheita. Então, cada vez mais, o produtor, o agricultor está querendo fazer mais numa janela de plantio menor para melhorar a sua produtividade e melhorar o seu rendimento. Da mesma forma, na época de colheita, você vai colher em 20 dias, 25 dias, no máximo, em 30 dias. Para fazer isso, começa pela sistematização da área, um plantio bem feito e uma colheita bem feita com uma plataforma maior. Então, há um crescimento das máquinas no mercado. O que mostra isso para nós, olhando agora sob o ponto de vista da indústria, oportunidades de investimentos, porque o produtor está se capacitando, o produtor está melhorando as suas máquinas para melhorar a sua produção agrícola. Mas as receitas e as margens para as companhias acompanham esse desenvolvimento? Eu diria que hoje, por exemplo, vamos pegar o dólar que estava no AgriShow. Todo mundo mais otimista. O dólar escorregou um pouco agora, cresceu o dólar. Todo mundo fica um pouco mais cauteloso nessa economia dessa maneira. É muito difícil da gente dizer que melhorou ou piorou. Tem que pegar na média. Eu acho que na média nós estamos ainda bastante competitivos mundialmente. E também a indústria de máquinas, se a gente olhar hoje, todas as grandes fabricantes estão no Brasil. Então, as indústrias estão acreditando no mercado brasileiro e fazendo investimentos. Nós falamos em algumas poucas tendências aqui desse segmento. Eu queria que você me dissesse como é que você enxerga, quais são as outras tendências
importantes que você enxerga para o setor? Por exemplo, em vários pontos, a indústria de máquinas tem semelhanças com a indústria de automóveis, por exemplo. Na questão de telemetria, por exemplo, ela foi desenvolvida em automóveis e máquinas quase que simultaneamente. Quer dizer, vocês também são montadoras, como as montadoras de automóveis. A indústria de automóveis vive diante de algumas questões importantes, como a questão da mobilidade e a questão até do compartilhamento, né, de mudança de modelo de negócio. Vocês enxergam, por exemplo, a questão do compartilhamento como uma possibilidade nesse Uber de máquinas, por exemplo? Exato. Olha, Luiz Fernando, depende muito do cliente. Por exemplo, vamos pegar a Argentina. A Argentina tem um modelo de mecanização que tem os frentistas, o pessoal que aluga máquinas, mas, na verdade, eles fazem a colheita. Então, eles começam de um determinado lugar e vão plantando e colhendo, praticamente passam o país. Então, é uma forma diferente, é uma cultura que na Argentina já está consolidada. O pessoal tem um contrato, quer dizer, o camarada planta e ele tem um contrato com uma pessoa que tem as máquinas. E é uma coisa histórica. No Brasil, é um modelo que não pegou. Por quê? Porque o agricultor tem um pouco de insegurança nisso. Ele quer ter as suas máquinas e hoje, principalmente, fazer essas duas janelas importantes, que é o plantio e que é a colheita, ele quer ter esse controle na mão. Então, eu diria assim... O fato do Brasil, por exemplo, ter em algumas regiões até 3 safras... Exatamente isso. É um diferencial. E eu ia dizer, 2 safras, no mínimo 2 safras. Safra de verão, safra de inverno. Então, eu entendo que o produtor, no geral, ele busca isso. Tem situações como a cana, por exemplo. Tem muito locação na cana. Então, o volume de máquinas na cana locadas, ele é grande. Eu acho que existem oportunidades, depende da estratégia de cada produtor. E amanhã, um Uber de máquinas é uma oportunidade, pode ser que realmente tenha isso. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer em breve no nosso setor. Agora, o produtor é um pouco diferente a questão, por exemplo, do automóvel, que nós estamos num local urbano, que você tem um táxi, tem um Uber e tem opções. O produtor, se ele está aguardando chover para fazer o plantio e não vem a chuva, e o dia que vier, no outro dia, ele tem que plantar, ele precisa ter a máquina, ter a plantadeira, precisa ter o trator, precisa ter a semente, precisa ter o adubo para fazer o plantio. Se ele perder 2, 3 dias de plantio, o quanto que ele perde depois em produtividade da sua lavoura? A mesma coisa acontece com a colheita. Ele vai colher, o produto está pronto para colher. Choveu, tem que esperar o outro dia. Se ele não tiver o equipamento ali, ele tem um risco muito grande que o dinheiro dele, faturamento dele está na lavoura. Repetindo a pergunta, já que eu já introduzi uma possível tendência, quais são as outras tendências que vocês enxergam em torno das quais vocês trabalham hoje na gestão? Eu acho que o rental, a locação é uma coisa importante, é oportunidade importante. Às vezes a gente tem discutido isso muito com os próprios concessionários que tenham algumas máquinas para rental, porque é uma oportunidade que pode alguns produtores irem para esse lado. Hoje, por exemplo, se você dissesse nossa grande questão hoje na GCO é... Fernando, olha aqui, ó. Tem coisas muito importantes na nossa agricultura. A gente saiu de um país importador de alimentos para hoje um país que é o primeiro em vários setores. Eu acho que tem coisas importantes, por exemplo, que a gente tem que ressaltar. Plantio direto. O que fez o plantio direto na agricultura brasileira? Biotecnologia, que é uma discussão. Hoje, quanto se planta de soja geneticamente modificada, milho, isso impacta na colheitadeira, impacta no nosso produto à medida que o volume de produção é maior. Hoje nós temos integração lavoura-pecuária, que é uma outra coisa importante. Nós temos que nos adaptar a essa outra tecnologia, esta outra forma de plantio, de uso da terra hoje, que o agricultor está fazendo. Acho que agora nós estamos no momento da conectividade.
conectividade passa por máquinas que a gente tenha que treinar o nosso concessionário, treinar o operador para utilizar da melhor forma possível essa máquina. E vai chegar, como você disse, daqui um pouco nas máquinas autônomas. Elas vão chegar no seu momento no nosso negócio de máquinas agrícolas, com certeza. Muito bem. Vamos esperar esse momento chegar e vamos conversando. Obrigado, tá bom? Werner, pela tua Obrigado entrevista. pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído aí Bastante. com as nossas informações. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.